presidente Lula acaba de sancionar o orçamento para 2024, vetando os 5,4 bilhões em emendas de comissão. Essa modalidade de emenda tinha subido para cerca de 16 bilhões de reais no texto aprovado pelo Congresso. Como o governo deu sinalizações de que pretendia manter o patamar de 11 bilhões, o veto foi mantido. A decisão foi tomada agora há pouco pelo presidente Lula, após reunião com a equipe econômica. O veto do presidente tem o objetivo de manter recursos para os setores essenciais, entre eles a das obras do novo PAC. Mas a coordenação política do Palácio do Planalto já foi alertada de que haverá forte mobilização no Congresso para a derrubada do veto. Tereza Cruvinel, o que vai acontecer no Congresso agora por conta desse veto? O governo tem que negociar com o Congresso para que não haja derrubada do veto e dizer algo na seguinte linha: olha, vocês Congresso, né, congressistas, ao aprovar alguns projetos e também ao derrubar o veto da lei da desoneração, vocês tiraram muitas receitas do governo. O governo perdeu muitas receitas que foram tiradas pelo Congresso durante as votações. Então, e não é só o negócio da desoneração, por exemplo, quando você vai lá nos fundos exclusivos, o Haddad fez uma conta com uma alíquota para obter X bilhões, aliás, mas o Congresso diminuiu, aí, em vez de 10%, passou para 6%, aí a receita diminuiu. Naquela outra das offshores também. Em todos esses projetos, o Congresso deu uma mexidinha que tirou dinheiro do governo. E tirou 16 bilhões aí derrubando o veto da desoneração. Eu sei, a gente já sabe que está havendo isso. De manhã eu até dizia que talvez o presidente não vetasse para não comprar mais briga com o Congresso, mas ele vetou, né? E eu acho que agora tem que se buscar uma negociação para não derrubar o veto. Dizendo isso, vocês nos tiraram muito dinheiro, né, do Executivo, e agora a gente quer uma negociação para que esse veto seja mantido, né, para que sobre aí uma pequena fração de recomposição, porque 5,4 bilhões é muito pouco ainda diante de todas as receitas que o Poder Executivo perdeu, né, ao longo das votações do ano passado. Eu acho que é por aí. Agora, há uma irritação muito grande do Congresso, já começa desde cedo, eles estão falando, se vetar, vai ser mais uma provocação, etc., etc. Isso também sinaliza que o presidente está um pouco cheio, né, dessa coisa de o Congresso ir avançando sobre o controle do orçamento. Então, é também um posicionamento político, né? É um posicionamento, digamos, administrativo, de gestão, recuperar um pouco do dinheiro perdido, mas é também um recado político. Olha, há um limite para o Congresso avançar no controle das verbas orçamentárias. Agora é ver como acontecem essas negociações, que vão ser só em fevereiro, porque a derrubada do veto não vai contar prazo no recesso, vai contar depois de 1º de fevereiro. Acho que é isso que vai acontecer. Isso é uma coisa boa, se o governo conseguir uma boa negociação, só para concluir. Se o governo conseguir essa negociação, olha, vocês mantenham meu veto aí, porque é o mínimo que eu posso recuperar para o governo, esse dinheirinho aí, essa é a boa hipótese, que essa negociação chegue a bom termo. A pior das hipóteses é o Congresso falar, não, vamos derrubar esse veto também. Aí, eu acho que está chegando num ponto bem crítico, né? Que leve, talvez, o governo, em alguma hora, recorrer ao Supremo, judicializar essa questão do avanço do Congresso nas tamancas do Executivo. Tereza, você tem toda a razão, e eu acho que depois também dessa questão da desoneração da folha de pagamento, né, que vai custar 30 bilhões, né, para ajudar... 16 bilhões, que vai ajudar um pouquinho aí a preservar a fortuna da família Marinho. Eu fiz um levantamento e veja só a continha do orçamento sobre a evolução das emendas parlamentares de 2017 para cá. Em 2017, foi 10,7 bi. 10,7 bi. Em 2019, o primeiro ano do Bolsonaro, foi para 13 bi. Em 2020, pulou para 35,4 bi. Foi ali que se consolidou, né, a entrega do governo para o Centrão, para o Lira, né, e os valores se estabilizaram. Né? Em 2023 ficou em 37 bi, mas em 2024 disparou para 53 bi, ou seja, de 10,7 bi em 2017 passou para 53 bi em 2024. Emendas dispararam entre Bolsonaro e Lula. No primeiro caso, porque Bolsonaro era inábil, não sabia governar, terceirizou, entregou o governo para o Legislativo. Aí se cria esse monstro chamado Arthur Lira, e agora, por causa da hipertrofia de poder legislativo,
quem tem o poder não abre mão dele, né? E faz, inclusive, a chantagem. Eu acho que isso sinaliza algum tipo de esgotamento na relação entre o presidente Lula e esse esquema de emendas e de responsabilidades no parlamento brasileiro. Acho que nós estamos presenciando o início de uma guerra entre o executivo e o legislativo a respeito das emendas, do orçamento e da responsabilidade fiscal. Isso pode ser visto como um novo lema desse período que nós estamos vivendo, um período de guerra entre poderes em relação às emendas e à questão fiscal no Brasil. Eu acho que o presidente Lula está chegando perto de uma espécie de esgotamento da paciência e mesmo dos limites do que é possível fazer. A tendência é que isso, certamente, parece que se está se preparando um período de negociação em que esse veto de hoje vai entrar junto com a questão da desoneração, da MP, do projeto de lei, tudo isso vai entrar no mesmo pacote e haverá uma negociação, provavelmente infrutífera, com vetos de parte a parte, manutenção de vetos, e, em última instância, o que vai acontecer é a judicialização. Mas nós estamos chegando perto do limite, e esse é um novo período que se abre. Esse veto do presidente Lula é um veto à última jabuticaba do pé, né, do Arthur Lira no final do ano passado, quando ele criou essas emendas de comissão, né, que era mais um naco do orçamento da União, que estaria sob controle do Congresso, na verdade, do presidente da Câmara, que é quem controla a comissão de orçamento, porque ela o orçamento ele é votado nas duas casas, ele é bicameral, né, a comissão de orçamento, né, é a única, aliás, que é assim no Congresso. Então, o controle da Câmara é maior porque há uma quantidade maior de deputados, né? Agora, isso é exatamente o que o Mário falou. É necessário não só impor limites ao poder do Congresso no orçamento e da pauta política, né, que está sendo assumida, que está sendo controlada pelo Poder Legislativo. É preciso fazer com que a política recue, porque isso é mais um passo, né, do Arthur Lira no sentido de criar aquele semipresidencialismo do qual a gente já falou aqui.